Boa noite, sou Descartes, tutor lá do Paulo Martão. Com o intuito de ajudar um pouco vocês na tarefa 4 de FNE, estou gravando um vídeo aqui com o auxílio da minha esposa, explicando o exercício 1 para vocês, tá? Espero que vocês façam bom uso da explicação, mesmo porque a prova vem aí e só a tarefa não vai resolver o problema de vocês. Então veja só, o enunciado do exercício fala o seguinte: você já viu o volume de um cubo de aresta x e velinha o volume de um paralelepípedo retângulo cuja área da base é 3 e a altura é igual a x. Determinar x de modo que v é igual a velinha mais 1. Então, inicialmente, essa parte é bem tranquila. O que a gente tem? Que o cubo ele tem volume x cubo, aresta elevada ao cubo. E o paralelepípedo o volume é a área da base vezes a altura do paralelepípedo, então 3x. A condição do exercício diz que o volume do cubo, V, é igual a V' mais 1. Ou seja, a gente tem que x ao cubo é igual a 3x mais 1. Ok. Ou seja, isso aqui é uma equação, colocando igual a zero diretamente aqui, x cubo menos 3x menos 1 igual a zero. Certo. O objetivo do exercício é a gente aplicar a fórmula de Cardano-Tartaglia para resolver. Observe que a nossa equação já está neste formato, é igual a zero, né? A fórmula está aqui. E depois, um pouco diferente até do que o professor fez na LER, a gente vai ter que aplicar a fórmula de Moivre, né? Ele já fez diferente um pouquinho, mas é basicamente a mesma coisa. E o formato do número complexo na forma trigonométrica. A gente vai estar usando esses conceitos aqui inicialmente, sem entrar em muitos detalhes, né? Mesmo porque o vídeo tem que ser mais rápido. Mas isso aqui também vai ser objeto de discussão no fórum temático. Aqui eu já adiantei um pouquinho aqui para vocês no computador. A gente tem a solução gráfica do exercício. Aqui eu tenho a função, no caso, x cubo menos 3x menos 1, né? E a gente observa que essa função é uma função cúbica e ela apresenta 3 raízes reais aqui. Nos interessa a solução positiva. Vocês podem observar que está bem próximo de 2. Está bem próximo de 2. E o valor a gente vai ver depois dá aproximadamente 1,88 a solução deste problema. A solução gráfica é simples, é só jogar a função lá e desenhar o gráfico. Voltando então para a solução algébrica que é necessária aqui no exercício, o que acontece? A gente tem então a equação no formato x ao cubo menos 3x menos 1. Aplicando a fórmula de Cardano, deixa eu voltar aqui um pouquinho, observe que a gente precisa calcular esse b ao quadrado sobre 4, o b é a variável independente e o a é o coeficiente do x, tanto nessa parte da fórmula quanto nesta. Então a gente vai calcular isso aqui um pouquinho, primeiro, que é a parte mais complexa da fórmula. Então o que a gente tem aqui? Que b ao quadrado sobre 4 mais a ao cubo sobre 27. O que a gente tem? O a aqui nesse caso é o menos 3 e o b é igual a menos 1. E aqui a gente tem o seguinte, que b ao quadrado seria menos 1 ao quadrado sobre 4 mais menos 3 ao cubo sobre 27. Ou seja, 1/4, aqui dá 27 negativo, menos 27 sobre 27, ou seja, 1/4 menos 1, fazendo um MMC, a gente vai chegar em 3 negativos sobre 4. Ok, então o número complexo, voltando um pouquinho na forma de Cardano, a gente tem que o número que a gente está procurando, ele é a raiz cúbica de menos b sobre 2, ou seja, x é igual raiz cúbica, quem seria o b? Menos b. Seria menos 1, que seria mais 1 meio, mais a raiz quadrada do número que b ao quadrado sobre 4 sobre a mais a3 sobre 27, que a gente já calculou aqui, que deu menos 3/4. Isso aqui é claramente um número complexo, uma vez que a gente tem uma raiz quadrada de um número negativo aqui.
Ok, a segunda parte da fórmula é análoga, só trocando o sinal de menos aqui. Então, seria isso aqui. É fato que raiz de quadrado de menos 3 seria a mesma coisa de raiz de menos 1 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de menos 1 é o imaginário i. Então aqui a gente tem que raiz de menos 3 é equivalente a raiz quadrada de 3 vezes i. Então o número complexo que a gente está procurando, no caso aqui, que é essa parte de dentro aqui da raiz cúbica, na verdade é o que? É o número z igual a meio, mais, já fazendo diretamente, raiz de 3i sobre raiz quadrada de 4, 2. Isso. Esse é o número base para a gente conseguir resolver o problema. Aqui é o similar dele, então a gente não vai preocupar muito com essa parte aqui não. Ok. Só que, para aplicar a forma de Moivre para a extração de raiz cúbica de número qualquer raiz de número complexo, a gente precisa de ter este número na forma trigonométrica dele, né, e não na forma algébrica. E a gente tem ele na forma algébrica. A forma trigonométrica seria z igual a ρ, que é o módulo do número complexo, esse módulo calcula a distância do número complexo, do ponto onde identifica o número complexo, no plano de Argand de Gauss, até a origem, e o cálculo dele é diretamente do A e do B. Então, o módulo de B, o módulo do número complexo, é a raiz quadrada de A2 mais B2, onde o A é o coeficiente da parte real e o B da parte imaginária. Nesse caso aqui, a gente vai ter o A igual a meio e o B igual a raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem que o módulo do número complexo que a gente está querendo aqui é raiz quadrada de meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 1/4 mais 3/4, que é a raiz quadrada de 4/4, que é igual a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Então, o módulo do número que a gente está procurando é 1. A gente precisa descobrir agora quem é o argumento, ou seja, o ângulo que o número complexo faz com o eixo real. Só rapidinho, explicando isso aqui, o número complexo aqui tem um plano de Argand de Gauss, aqui é o eixo real, aqui o eixo imaginário. Então, o número complexo ele tem uma localização de acordo com isso, como se fosse o plano cartesiano mesmo. Aqui seria a parte real, no caso seria esse meio que aparece ali, e aqui o raiz de 3 sobre 2. O módulo é essa distância aqui, ó, que é dado pelo teorema de Pitágoras aqui, por isso que aparece o A2 e o B2 aqui. E o argumento é esse ângulo aqui que faz com o eixo real. Tá. A gente precisa descobrir esse ângulo, então o que a gente vai fazer? Usa o seno e o cosseno. Tinha aluno perguntando se podia usar a tangente. Aí eu falei que a tangente é um pouco perigoso, uma vez que você tem que saber o quadrante que o número complexo está. Se você souber, tudo bem. Nesse caso aqui, a gente tem claramente que o quadrante desse número complexo é o primeiro, porque o A é positivo e o B também. Então vamos lá. Quem seria o argumento? Primeiro, vamos tentar achar o cosseno. O cosseno do argumento olha aqui, a formulazinha do cosseno é o A dividido pelo módulo. O A, no caso aqui, é meio. Então, esse é meio dividido pelo módulo, que é 1. Então, o cosseno é meio. E o seno é a raiz quadrada de 3, analogamente é B sobre módulo. O B sobre o módulo, que seria raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre 1. Então, a gente procura um ângulo que tenha cosseno meio e seno raiz de 3 sobre 2. Certo. Esse ângulo, né, ele está claramente no primeiro quadrante. A gente tem que saber um pouquinho de tabela trigonométrica, etc. Mas já adiantando o expediente aqui para vocês, esse é o ângulo de 60 graus. Então, na verdade, o número complexo que a gente procura é um ângulo que tem argumento 60 graus. Como o valor de π é 180 graus, então esse ângulo aqui, em radianos, seria 180 dividido por 3, que dá 60, ou seja, π sobre 3. Então, quem é o número complexo que a gente procura? O número complexo ρ é igual a ρ vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Ou seja, é o número 1, que é o módulo, vezes o cosseno de quem? De π sobre 3
mais I vezes seno de π sobre 3. Ou 60 graus, se você preferir. Ok. Agora, sim, nós já temos o número complexo, agora vamos voltar aqui. Só que eu não quero esse número complexo, eu quero a raiz cúbica dele, mas mais difícil ainda. Aí que vai entrar a fórmula de Moivre. Eu já citei para vocês aqui. Observa a fórmula de Moivre. Raiz enésima, no caso aqui é 3, do módulo, vezes o cosseno de θ, no caso que é o argumento, mais 2 kπ, que é a quantidade de raízes. Esse K vai depender de quantas raízes você tem. No caso, ele vai variar de 0, 1, 2, porque são 3 raízes só. Então, esse K varia sempre até n menos 1, vezes π dividido por n. E n, no caso, é o número 3, que é a raiz cúbica, no caso aqui. Então, aplicando a fórmula de Moivre, o que a gente vai ter? A raiz do ângulo que a gente procura, esse W aqui é só para identificar qual é a raiz que a gente está tirando. É a raiz enésima, no caso cúbica, de quanto? Do módulo, que é 1, vezes o cosseno de quanto? De θ, quem é o θ que a gente calculou? Π sobre 3, mais 2kπ, esse K vai variar de 0 a um valor qualquer, a 2 no caso, dividido pelo n, que é 3. Analogamente, a parte do seno. E seno de π sobre 3, mais 2 kπ sobre 3. Resumindo um pouquinho a história aqui, nos interessa a primeira solução, que seria o K igual a 0. Né? O K igual a 1 e o K igual a 2 simplesmente vai andar, vai dar 3 raízes no caso aqui, mas nos interessa a primeira que está no primeiro quadrante. Então, quem seria isso aqui? Seria módulo, raiz cúbica de 1, que é 1, vezes o cosseno de π sobre 3 sobre 3, ou seja, π sobre 3 vezes 1/3. Dividindo por 3 é a mesma coisa de multiplicar por 1/3. Mais I seno de π sobre 3 vezes 1/3 também. Ou seja, a solução que a gente procura é cosseno de π sobre 9 mais seno de π sobre 9. Quem é π sobre 9? Π sobre 9 é 180 graus dividido por 9, ou seja, cosseno de 20 graus mais seno de 20 graus. Isso aqui é simplesmente essa parte da fórmula. Tá? Agora, o que eu faço com aquilo ali? Na verdade, o que vai acontecer aqui? Se aqui você tem essa parte aqui, representa a parte imaginária. E essa aqui representa também a parte imaginária do número complexo. Observe que aqui é positivo e aqui é negativo. Ao tirar a raiz cúbica aqui e raiz cúbica aqui, o que vai prevalecer aqui? Que esse sinal de mais aqui, esse mais, esse menos aqui, eles vão se cancelar. Então, a parte imaginária, que é representada pelo seno, ela vai sumir. E o cosseno vai aparecer novamente. É o cosseno aqui com o cosseno ali, que é o mesmo valor. Então, a solução dessa questão, só finalizando aqui, é o quê? É o cosseno de 20 mais o cosseno de 20. Você pode consultar o cosseno de 20 lá na calculadora, qualquer lugar. Aí você vai descobrir que o cosseno de 20 é aproximadamente 0,93, 96, 92, 62. Como eu sei, a solução é 2 cosseno 20, então vai ser isso multiplicado por 2, que dá 1,879385,242, ou aproximadamente 1,88, que é a solução procurada. Aí alguém poderia perguntar, mas lá no gráfico são 3 soluções, certo? São 3 soluções, mas lembra que o K, ele varia. Ele varia. Quando você colocar o K igual a 1 e o K igual a 2, o que vai acontecer? Observa lá, você tem π sobre 3 mais 2kπ sobre 3. Vamos fazer só a simulação do K igual a 1. K igual a 0 foi o que a gente achou. K igual a 1, o que vai acontecer? Vai ter π sobre 3 mais 2π, no caso aqui, dividido por 3. Vamos fazer com 180 graus, que é mais fácil. 180 dividido por 3 seria 60, mais 2π, um ângulo completo, 360 graus, dividido por 3. Ou seja, 420 dividido por 3, que é 140 graus.
Isso anda em progressão aritmética. Então, o primeiro ângulo, na verdade, é 20 graus, o segundo é 140, e o terceiro aqui aumentou 120, então o próximo, que seria fazer o K e variar para 2 aqui, daria 140 mais 120, 260 graus. Mas isso aqui não nos interessa, porque isso aqui é justamente as outras raízes que, no caso, vocês viram no gráfico. Nos interessa apenas a primeira aqui, que é do ângulo 20 graus, que gerou o valor 1,88. Resumindo a história, o valor de x determinar x. O valor de x é exatamente 1,88. É um pouco complexo explicar, que a gente fica com pressa por causa do vídeo, mas espero ter contribuído para vocês entenderem a questão. Fiquem com Deus e continue firme no curso. E podem contar comigo no que precisar.